Muito bem, professor João, doutor João Ricardo Alves Pereira também esteve participando, realizando a palestra então, do primeiro Fórum da Silagem de Milho que a Cotriel promoveu nesse último dia 15 de junho na sala de reuniões da cooperativa para os associados então da nossa região próxima da sede. E o doutor João Ricardo, que é lá do Paraná, destacou algumas questões, principalmente da questão do processamento dos custos da silagem. Professor doutor João Ricardo, qual é que é a questão que se tem que levar em conta no que diz respeito a processamento dessa silagem, para que ela tenha essa questão toda da qualidade que ela é necessária para os animais? Saudação e muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Inicialmente eu que agradeço o convite por parte da Cotriel e da AgroSéries, é uma satisfação grande poder participar com vocês aí. Como foi abordado na parte da manhã, nós vamos começar mais uma safra aí, aqui no Rio Grande, especificamente com uma expectativa boa, né? Depois de vamos dizer assim, de 3 anos difíceis em função de estiagem, que o Estado teve a expectativa que nós tenhamos uma boa lavoura e recompor nossos estoques de silagem. O custo de silagem hoje, o momento é mais favorável comparado com a safra anterior, né? Então, se nós pegarmos aí uma lavoura de alta produtividade, que chegou a custar em torno de R$12 mil o hectare ensilado, né, colocado no silo e fechado, hoje vai ficar na faixa de 9.500. Apesar da redução do custo, ainda é um investimento considerável, né? Eu diria hoje que o que tem de tecnologia que a cooperativa já acompanha, que as empresas como a AgroSéries levam ao produtor hoje, ele tem conhecimento, ferramentas e insumos para conduzir uma boa lavoura, para ter uma alta produtividade. Qual que é o cuidado, qual que é a atenção que ele deve ter? Transformar essa boa lavoura numa boa silagem. Tá? Então vamos dizer assim, é interessante, mal conduzido ou bem conduzida essa colheita, essa ensilagem, esse processo, eles têm exatamente o mesmo custo. Tá? Então eu posso pegar uma boa lavoura e fazer uma boa silagem, posso pegar uma boa lavoura e fazer uma péssima silagem. Tá? Então quais seriam os principais cuidados que a gente tem que ter? O momento de corte, pensando em processamento, então eu vou buscar uma maior participação de grãos, maior quantidade de amido na minha silagem, e para isso esse grão já vai estar num estágio farináceo duro, que a gente chama, metade a 2/3 da linha do leite, a parte amarelinha em relação à parte branca. Esse seria o momento de colheita. Óbvio que muitas vezes, e é crescente a terceirização da colheita, o prestador de serviço que vai fazer isso para ele. Então, o que a gente já começa a recomendar para o produtor? A janela de corte, boa parte dela, quem faz é o produtor. Ou seja, a minha lavoura pode estar nesse estágio 2/3 da linha do leite, só que ela pode estar numa condição fitossanitária, uma sanidade boa. Aí entra a questão de fungicidas, o manejo de adubação correta. Então assim, eu tenho uma planta mais sadia. Isso vai facilitar bastante o meu processo de colheita e vai me dar esse fôlego que a gente chama de janela de corte para a colheita lá na frente. Tá? Então, todo o investimento que eu fiz numa lavoura em termos de sanidade e produtividade, um dos benefícios que eu vou ter. Definido o momento de corte, o que o produtor tem que ter em mente junto com o técnico que assiste ele lá. Definir o que ele quer em termos de produto. Então, por exemplo, tamanho de picado, a gente sempre recomenda para o produtor ter uma atenção especial, não necessariamente ele pensar em picados maiores. Então, se você pensar a região sul, ela é privilegiada. Ele pode fazer um segundo volumoso que teria essa função de efetividade da ruminação sem comprometer o processamento e o picado da silagem. E a atenção principal dele tem que ser processamento de grãos. Então, e assim, existem ferramentas, lógico, existem análises laboratório mais complexas um pouquinho, como o KPS, que é o índice de processamento, mas até eu enviar essa amostra e ver o resultado, o processo já está encerrado, né? Então seria um monitoramento, procedimento simples, pegar um copo de 1 litro ali, começou a colheita, o produtor vai acompanhando, cada 3, 4 cargas que chegar, ele vê a quantidade de grãos inteiros. Se passar de 2, no máximo 3 grãos inteiros ou com processamento mínimo ali, ele deve voltar e acompanhar, porque a máquina precisa de uma regulagem. Por que esse foco principal ou um dos principais na questão de processamento de grão? É a fração mais energética, obviamente, da minha silagem, né? E se o animal não tiver um bom aproveitamento, ele vai ter que repor esse amido à dieta.
Então ele vai ter que corrigir, vamos dizer assim, com o milho, a gente chama de concentrado de ração ali, essas perdas. Então o prejuízo ele vem em dobro, né? Então esse monitoramento ele é muito importante, tá? Porque a silagem, a gente diz, a semana, né, do processo da ensilagem é a semana mais importante da propriedade. O que eu errei de manejo essa semana vai me custar até a próxima ensilagem. Vou ficar um ano pagando aquilo ali. Tá? Então, adequou o tamanho de partícula. Existe o conjunto de peneiras que os técnicos dispõem para avaliar o seu tamanho de picado. Acertado isso aí, define o tamanho do picado na máquina, se é uma máquina tratorizada ou uma automotriz, como a gente chama lá, e monitorar processamento de grão, parte extremamente importante. Feito isso, vamos para dentro do silo, né? Então, o que eu vou ter dentro do silo lá? De novo, se eu fiz uma boa lavoura, a quantidade de açúcares que não tiveram tempo de ser convertido em amido é a matéria-prima para os micro-organismos da fermentação fermentarem e conservar essa silagem. Se ele está cortado de tamanho uniforme, não estou dizendo para cortar pequeno, mas uniforme, e os grãos bem processados, eu consigo uma boa compactação, um ambiente anaeróbio. Eu favoreço a fermentação. Tá? Compactação, eu te diria que é o procedimento chave ali dentro. Expulsão de ar e um bom processo de fermentação, ele depende disso aí. E, professor, sobre a questão da conservação, é importante que o produtor, né, não erre no manejo. Vou pegar o gancho que o senhor falou agora, que é o manejo que houver algum engano, ou algo se exagerar, ou algo se esquecer, vai custar bastante. A questão da conservação é importante, porque esse material ele tem que durar o tempo suficiente para que o animal queira continuar consumindo ele também, né? Exatamente. E a gente tem que entender, como o próprio nome diz, que é um processo de conservação. Ele não melhora. A conservação mal feita, eu posso levar a uma piora, uma redução de qualidade, né? Então, ou seja, se eu conduzir o processo, lá na frente eu estou conservando um produto bom que eu levei até ali, certo? E assim, eu tenho que conservar essa forragem com qualidade até a próxima safra, pelo menos, ou até a safrinha, dependendo qual for o planejamento forrageiro da propriedade. Então, assim, a base do produto a ser conservado é lavoura e processamento, e num segundo momento aí eu criar todas as condições ideais para essa forragem se conservar. Como eu comentei, por ser um processo anaeróbio de fermentação, compactação e vedação são a chave. Mais alguma outra recomendação que dá para deixar para o nosso produtor sobre a importância de uma boa silagem, doutor João? Olha, eu acho que as estiagens que o Estado passou, elas ficam como lição, dolorida, mas fica, né? Então você pegar hoje, eu tenho a oportunidade de andar em bastantes regiões aqui no Estado, apesar da estiagem ela ter sido quase que generalizada, se você pegar um ano em diferentes regiões ali, a gente ainda vai em propriedade que ele ainda tem silagem, que ele se apertou, mas não chegou numa situação crítica. E o que essas propriedades elas têm e é um indicativo de eficiência? Eles sempre conservam forragem numa quantidade maior do que a demanda, sempre. Então, eu sempre digo assim, ele se prepare para a seca, a chuva é a surpresa. Se a gente inverter o raciocínio disso aí, eu acho que o produtor começa a ter sucesso. Investir bastante ficou interessante, né? O Luiz Otávio já havia comentado na apresentação dele, essa relação de troca ela está interessante. Em janeiro, o produtor precisava mais ou menos 34 litros de leite para comprar uma saca de milho. Essa relação hoje é 20 e pouquinho. Ou seja, ficou bastante interessante a relação de troca. Vamos dizer assim, não olhe para trás. Às vezes aquela ideia de que quando ele recebia R$3 o litro de leite ele estava melhor, se ele fizer uma avaliação, vamos dizer assim, de custo de produção, não é bem assim. Os custos eram muito maiores lá, né, do que agora. Então acho que o momento é esse aí. O processamento ele é chave, como eu comentei. Uma boa parte desses serviços ela é terceirizado, então o produtor tem que entender que ele não está comprando só comodidade. Eu não vou me preocupar, alguém vai colher para mim. O serviço ele pagou pelo serviço, a qualidade do serviço, o monitoramento da transformação da lavoura dele, isso sim é obrigação dele, né? Então assim, as informações para isso ele tem, a cooperativa é o principal veículo para isso aí. Então, acho que atenção e botar ficha, guardar a comida que
o futuro, acho que vai ser o próximo ano, a próxima safra futura aí vai ser bem interessante. Muito bem, a gente conversou então com o Dr. João Ricardo Alves Pereira, do Paraná, que falou sobre as estratégias então, né, no módulo prático, análise de partículas, técnicas de compactação e conservação de silagem no primeiro fórum da silagem de milho, realizado então pela Cotrial nesse último dia 15 de junho.